Puseram mais. Alô? Tertúlia, meu boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de agosto de 2013, é um sábado. O verbete é de número 2745, ele tem 5 páginas, 55 logias e 10 máximos. O título é Síndrome de Cinderela, na especialidade Parapatologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Karina Eliachar. A Karina, ela é graduada em Ciências Econômicas, pós-graduada em Psicologia Positiva, especialista em Gestão de Negócios, brasileira natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde abril de 2007, docente em Conscienciologia desde outubro de 2008 e tenepsista desde outubro de 2011. A Síndrome de Cinderela é a condição nosológica de imaturidade afetiva da consciência-mulher vivendo sob a crença de ser salva e cuidada por agente externo, considerado mais forte e capaz, a exemplo do homem idealizado, dos pais, do amparador ou mesmo do guia amaurótico. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da carência afetiva, a autopensenidade vitimizadora, o holopensene pessoal da imaturidade, a influência dos mitos e contos de fadas na construção do padrão pensênico, o holopensene pessoal da dependência, as irracionalidades pensênicas. Na fatologia, o salvacionismo infantil, o ato de colocar todas as fichas afetivas na representação fantasiada de alguém, a opção pelo recurso imaturo da fantasia para esquivar-se do enfrentamento das dificuldades do convívio diuturno, a identificação das carências emocionais indutoras das fantasias, a busca de glamour, luxo, vaidade, acomodação e tratamento especial, o faz de conta, a espera da fada madrinha, a superação dos emocionalismos, a interdependência, fortalecendo a convivialidade sadia. Na parafatologia, a força presencial feminina gerada pelo autodomínio energético, a provável existência das consciências identificadas com o ginossoma, vivendo em paracastelos baratrosféricos. Na argumentologia, nós destacamos os parágrafos caracterologia, no qual a autora, segundo a conscienciometrologia, ela apresenta 11 características observáveis nas personalidades portadoras da síndrome de Cinderela. Na terapeuticologia, à luz da holomaturologia, ela apresenta 4 posturas teáticas substitutivas do ilusionismo infantil gerado pelos mitos sobre o papel da mulher na sociedade, essas 4 posturas para a remissão da síndrome de Cinderela. Na remissiologia, nós destacamos acriticismo, atitude antiproexis, condicionamento cultural, mundo imaginário, subadultidade. A frase enfática: a síndrome de Cinderela restringe a manifestação plena da consciência e a mantém aquém das autopotencialidades evolutivas, evidenciando conduta equivocada, imatura e anti-assistencial. Questionologia.
Você ainda manifesta infantilidades esperando outras consciências assumirem as responsabilidades pessoais e intransferíveis? Na escala de 1 a 5, qual o grau de autonomia consciencial alcançado? Na bibliografia específica, a autora apresenta 2 fontes de referência. Agora, vamos passar à leitura da mega-análise elaborada pelo João Paulo. Passividade, subadultidade, imaturidade, infantilização, idealização, ilusão, alienação, vitimização, fabulação, fragilização, fantasia, devaneio, dependência, carência, parasitismo, romantismo, ginossomática, parapatologia, psicossomatologia e descrenciologia. Antes de passar as primeiras perguntas de Délio Tertuliano, tem uma pergunta que é clássica aqui e que não quer calar. Qual a motivação sua para escrever esse tema? Eu percebi que eu ainda manifestava alguns traços dessa síndrome, então achei que com a minha pesquisa eu poderia ajudar muita gente, muitas mulheres principalmente, que eu fui vendo ao meu redor que não era uma questão só minha, que muitas pessoas do meu convívio apresentavam também. Então, eu achei que ia ser muito positivo para mim e para os outros. Isso foi a minha maior motivação. Que bom. Nós agradecemos, nós mulheres agradecemos. A verbetógrafa, professora Karina. Pensenologia, página 6, primeira linha. Como reverter este holopensene pessoal de carência afetiva tão presente no universo feminino que pode levar a esta síndrome em questão? A primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar a nossa autoestima. Porque quanto mais a gente se valorizar, é melhor. A gente não precisa delegar isso para um outro satisfazer as nossas necessidades. E eu percebo que quem ainda tem essa condição da carência afetiva deposita muito o que o outro vai achar dela. Então, a gente abre mão da gente para agradar o outro. Aí entra também aquela questão da síndrome da boa moça. Você se anula porque o que o outro pensa de você é mais importante do que o que você pensa a seu respeito. Então, a primeira questão é a gente se trabalhar. E eu acho que quando a gente assume responsabilidade, vai fortalecendo nossa autoestima, porque a gente percebe o que a gente é capaz de realizar. Porque eu tinha esse processo forte de baixa autoestima, mas quanto mais desafio eu fui assumindo, mais investindo na assistência, fui me qualificando cada vez mais e fui percebendo que era capaz de dar conta dos desafios. Isso foi fortalecendo minha autoestima e foi diminuindo a questão da carência. E na terceira e quarta linha da mesma pensenologia, de que modo anular a influência dos mitos e contos de fada na construção do padrão pensênico das crianças que ouvem essas historietas para dormir? Sim. A gente tem que ficar bem atento quando for passar. Alguns mitos e contos de fadas já estão sendo atualizados, né? A gente vê que no dia de hoje a princesa já não é tão frágil quanto antigamente. Mas ainda tem a influência dessas historinhas, como a Cinderela, foi uma que eu cresci ouvindo, Branca de Neve, e a gente fica influenciada mesmo achando que a mulher é sempre na condição da vítima e da fragilização, e algum homem ou príncipe vem resgatar a gente. Então, passar isso para a criança, mas colocando contraponto, sempre o senso crítico, que é uma fábula e não necessariamente a gente precisa repetir isso na vida real. Mas acontece que, como a gente não tem criticidade, a gente acaba sendo engolido por esse holopensene e achando que a vida é assim. Porque desde pequeno a gente vai escutando isso e a sociedade vai reforçando esse padrão, e é difícil, quando a gente está muito imerso no holopensene, começar a ver algo diferente. Então, a criticidade é fundamental nesse ponto. É você começar a colocar a tarefa do esclarecimento, entra bem aí, uma interrogação na cabeça das pessoas para elas começarem a questionar o tipo de comportamento que elas têm tido até então, se podem se manifestar de forma diferente. Na Parafotologia, página 7, poderia comentar o último item, a provável existência das consciências identificadas com o ginossoma vivendo em paracastelos baratrosféricos? Teve alguma experiência com elas?
Não, eu não tive nenhuma experiência, mas por hipótese, eu comecei a refletir sobre esse tema da questão da mulher ter sido princesa em outras vidas e estar vivendo lá dentro do castelo. O castelo é o mundo real para ela e lá dentro ela se sente confortável e confiante. Mas fora dos muros do castelo, ela é frágil. Então, ela usa os seus atributos para manipular dentro do castelo, que é onde ela tem força. E, normalmente, faz isso manipulando o homem. E o homem vai para fora, e ele é o guerreiro, ele é viril, e ela é a frágil, mas fica ali só nos bastidores. Então, eu acredito nessa hipótese de muitas mulheres que tenham vivido, né, nessa condição de ter poder dentro do castelo, não conseguir olhar para fora. E muitas vezes a gente adota essa postura ainda para dentro da nossa vida, nossa realidade. O nosso castelo vira a nossa casa, que é a nossa zona de conforto. Então, ali eu estou protegida, não consigo tomar uma série de atitudes, liderança, decisão, me desenvolver, tenho medo de um monte de coisa, mas no meu castelo eu estou protegida. Então, a gente não ousa, não dá um passo além, mas trabalha muito bem nos bastidores, na manipulação, para alguém fazer aquilo por nós. Só que isso tem um preço, que é a nossa autonomia. Então, a gente está manipulando um terceiro para fazer algo que a gente poderia fazer e, ao mesmo tempo, em troca, eu me sujeito a muita coisa. Então, a gente vê, indo hoje em dia, uma série de mulheres que, por exemplo, não têm coragem de abrir mão de um relacionamento que já é falido porque elas não se acham capazes de dar essa virada ou de conduzirem a vida sozinhas. Então, às vezes, é preferível ter um homem em casa violento ou alcoólatra, que humilha, que trai, do que continuar sua vida sozinha. Porque ali ela tem, por mais que seja uma convivência patológica, ela acha que ainda tem o domínio da situação, é a segurança dela ali dentro da casa. Então, eu fiz esse paralelo para essas mulheres que tinham toda essa condição que a gente vê na história, de dentro do castelo é a rainha, a princesa, é respeitada, mas que o homem em si não respeita, mas ela tem que se anular para manter aquele status ainda. A verbetógrafa, Pensenologia, página 6, quarta linha. Gostaria que abordasse as irracionalidades pensênicas. As irracionalidades pensênicas é justamente a falta de criticismo, de criticidade. É você repetir um padrão que não faz mais sentido. E eu vejo muito essa questão das múltiplas vidas. Então, há muitas vidas atrás, isso era necessário. Você se anular, porque era a forma que a mulher tinha para se manifestar, era essa segurança do castelo. Mas, hoje em dia, não é mais preciso a gente se comportar dessa forma. Mas a gente não para analisar isso e vai repetindo no automático muitos comportamentos. Então, isso é uma forma de racionalidade pensênica. Enquanto você estava falando, eu fiquei me perguntando e pensando aqui sobre essa questão da ambiguidade, né, que a mulher vive, e daí surgem as incoerências e as irracionalidades, porque ela foi criada desde pequena ouvindo esses contos de fadas, esperando o outro salvar. Por outro lado, essa vida atual impele a gente para a rua, para trabalhar, Então, esse conflito íntimo aí, ele, quando não é muito explícito, você percebe em algumas atitudes, né, irracionais da mulher ainda presente ainda, né? E é algo que tem mudado de agora. Na geração da minha mãe, algumas mulheres já trabalhavam, mas, por exemplo, a minha mãe não. Então, o exemplo que eu tinha em casa ainda era esse, da mulher mais submissa e mais dependente do homem. Da geração da minha avó, mais ainda. Então, é algo que a gente vê que está mudando, mas para algumas pessoas a ficha ainda não caiu tanto. Dependendo ainda da influência da mesologia na pessoa, tem que ter muito senso crítico para furar essa bolha. Eu me lembro quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu fui a mais de 2 psicólogos assim, de escolas, assim, para saber se podia trabalhar e ter filho, porque na época que eu tive a primeira filha, não se podia, não era muito comum isso. Né? E aí foi importante para mim, né, fazer essa pesquisa exatamente para romper com esse padrão, né, da época.
é essa geração que está quebrando. Aí a gente vê as creches infantis crescendo um monte, que a mulher vai para o trabalho e deixa a criança o dia inteiro. No Brasil ainda não tem muito a cultura do emprego parcial, né? Você trabalha uma jornada diminuída, que em muitos países já adotaram. Pode ser até uma tendência para o nosso país, não sei, daqui a um tempo, para a mulher conseguir levar a maternidade e a profissão também. Porque realmente é uma coisa bem difícil, né? Hoje a gente vê que muitas estão dando conta, mas acabam tendo que negligenciar, não conseguem passar tanta parte do dia com os filhos, porque tem que trabalhar. Mas, Karina, não sei se posso intervir agora, em relação a essa questão. Na outra geração, a geração também da minha mãe, as mulheres não trabalhavam, né? Elas tinham que cuidar dos filhos. Mas, como isso é uma ideia inata e é do temperamento, as pessoas já tinham, então, essa síndrome de Cinderela. Mas, ao mesmo tempo, a nova geração, pelo que eu noto, as lojas e os pais ainda estimulam a criança a ir fantasiada de Cinderela, Branca de Neve, para a escola. Então, tanto a escola, quanto a família, e quanto, é lógico, o comércio, eles consentem nesse processo. Porque uma criança fantasiada de Cinderela para a escola, isso é um fenômeno que as outras gerações não tinham. Então, é como se fosse um fator retrocognitivo, né? Mas, no meu ponto de vista, extremamente patológico, porque a criança está em formação. Isso, e fica incutido, né, na criança, desde muito pequena, essa questão de ser a princesa, e muitas vão reproduzir no casamento, por exemplo. Então, a mulher já adulta, madura biologicamente, mas ainda com essa necessidade infantil de ser a princesa por uma noite. Então, se veste de noiva, aí tem as madrinhas de casamento, as flores, assim, hoje é a minha noite, eu sou a pessoa mais importante, eu sou a princesa. Então, para a gente também questionar, os pais questionarem, se já tem senso crítico, o quanto a gente está influenciando nessa retroalimentação. Tem pessoas que gastam verdadeiras fortunas para ter a noite, de uma noite, para vivenciar um sonho ainda romantizado, que não faz mais sentido nos dias de hoje. No passado tinha todo um histórico por trás do casamento, as alianças que eram celebradas, mas hoje em dia já está anacrônico, mas as pessoas continuam repetindo alguns comportamentos sem se questionar. Na Fatologia, página 6, final da 6ª linha, por favor, aborde o desejo de ser modelo. Sim. Isso, na minha geração, tinha o programa lá da Xuxa, tinha aquelas paquitas, a gente ficava vendo e o sonho era, eu quero ser a paquita da Xuxa, aquela lavagem cerebral. E a questão da modelo é mais ou menos por aí, é de você também ser a princesa, você é fotografada, tem o glamour, as modelos famosas ganham muito dinheiro, então é meio que essa condição de ser a rainha, a princesa da hora. Então esse sonho de ser modelo, ele também é romantizado. A pessoa muitas vezes abre mão do seu senso crítico, do racionalismo, para ir para uma carreira que não vai acrescentar tanto, totalmente fundamentada na beleza somática, não no mental soma. Na Fatologia, na página 6, na 3ª linha de baixo para cima, queria que você comentasse a autonomia financeira feminina e depois a autoridade moral feminina. Ok. Vem muito o que a gente estava comentando da mulher no passado ter que ficar em casa cuidando da prole. E a autonomia financeira feminina ela é importante porque a mulher está se desenvolvendo totalmente agora, todos os seus atributos. Então, é a capacidade da mulher conseguir fazer o seu pé de meia, conseguir pagar suas despesas sem precisar depender de alguém para isso. A gente vê que nas outras gerações ela era totalmente dependente de um provedor. Então, agora, para a gente começar, a nossa geração, minha geração já tem isso bem modificado, da mulher ter que trabalhar, ter seu próprio sustento. Então, dela ser capaz de conciliar todas as áreas da vida dela. E a outra autoridade moral feminina, que tem relação com a força presencial. Quando ela consegue dar conta de
todas as áreas da vida dela, ela tem mais autonomia, mais autoridade moral para falar, para dar de exemplo para as outras mulheres também. Ficou claro? Sim, ok, obrigada. E ainda no detalhismo, acho que ainda está bastante relacionado a essas ideias, em sinergismologia, no final da linha. O sinergismo, carência afetiva, descontrole financeiro. Uhum. Exatamente. Muitas vezes a mulher vai às compras porque ela não está muito bem com ela mesma. Então, tem algum traço que precisa ser reciclado, alguma questão que não está tão bem parada assim, e em vez dela parar e refletir sobre isso, é mais fácil você comprar algum item para você. Só que aquilo não te preenche. Então, você fica feliz por alguns minutos, no dia seguinte tem que comprar alguma coisa para preencher aquele vazio. E o vazio está lá, e a pessoa acaba perdendo a noção dos seus gastos, se endividando por uma carência dela. Então, é ficar atento quando isso ocorre, se há um descontrole financeiro, se não consegue lidar com o seu dinheiro, que dinheiro é energia. Avaliar, fazer uma análise crítica, ver o que está pegando na pessoa. Ok? Sim. Aqui na coloquiologia. Na primeira linha mesmo, lá no final, né, o ato de virar abóbora, né? Eu já falei, eu já ouvi também muita gente falando, hoje eu estou mais consciente, né, não tinha relacionado com o síndrome de Cinderela. Você poderia ampliar isso aí? Poderia. Justamente, a Cinderela tem lá a Noite dos Sonhos, que é o casamento ideal. Ela nem é, no caso não é o casamento, mas eu faço esse paralelo, né, da mulher se fantasiar naquela noite e de repente o sonho acaba. Então ela viveu lá uma noite com glamour, com tudo que ela não tinha, que foi proporcionado por um terceiro, no caso a fada madrinha deu todas essas condições para Cinderela, e meia-noite acabou tudo e ela voltou para a vida real. Então é aí que ela vira abóbora. E muitas vezes a gente usa muito isso na Conscienciologia. Sim, sim. Quando a gente está dando aula, vai numa itinerância, está apresentando verbete, aí tem aquele aporte energético dos amparadores, a gente fica mais inteligente, se sente melhor energeticamente, e quando aquele aporte acaba, a gente fala, virei abóbora de novo. Mas então, para a gente ficar lúcido, quando a gente tem uma extrapolação desse tipo, saber que a gente pode chegar lá. E cada vez que essas extrapolações sejam melhores, que a gente vai tendo um vislumbre de até onde a gente pode ir. Então, não se colocar na condição de vítima, virei abóbora de novo, e esperar que o amparador venha de novo dar um banho de loja na gente, que também é uma condição da Cinderela, ficar esperando que, em vez da fada madrinha, a gente troca pelo amparador, fazer o nosso desassédio, dar conta das nossas responsabilidades, que é uma terceirização também. Entendi. E também na efeitologia, na outra página, gostaria que você comentasse o efeito assediador das autoidealizações fantasiosas. Eu gostaria que, se você pudesse citar alguns exemplos. Autoassediador, sim. Quando a gente idealiza muito, ou tem muitas fantasias, se as nossas expectativas não são cumpridas, a gente acaba se assediando. E, às vezes, são expectativas muito bobas, mas que são incutidas desde jovem. Então, por exemplo, a mulher gosta de receber flores, que é uma visão romantizada também. Aí, se o seu marido, no dia lá especial, há 7 anos de casamento, esqueceu a data, não te deu as flores que você tanto gosta, você cria de uma atitude pequena um problemão. Mas é o cara que está do seu lado quando você precisa, quando você tem um assédio mais cronificado, vai lá, exterioriza energia para você. No dia a dia ele é muito presente, mas naquela data específica ele esqueceu de te dar flores e você desvaloriza todo o seu dia a dia com a pessoa. Ao passo que, se você muitas vezes está lá num relacionamento com uma pessoa que não é tão parceira, tão companheira,
mas sabe justamente onde é que você tem lá os seus trafares, onde é que dá para te manipular. Aí ele faz um monte de bobagem, mas se eu comprar umas flores, um jantar bacana, tá tudo certo. Então você fica mais aberta a ser manipulada. Então essas idealizações, essas fantasias são brechas para a gente ser manipulada. Karina. Oi. Parabéns, em primeiro lugar, né? Bom, na fatologia, na 4ª linha, na primeira página, né, você fala do ato de colocar todas as fichas afetivas na representação fantasiada de alguém. Você pode discorrer um pouco mais sobre isso? Posso. Isso tem relação justamente na gente fantasiar o príncipe encantado. Então, achar que, como a gente ainda tem algumas carências, achar que o outro vem para suprir isso. Então, em vez da gente se trabalhar, a gente delega isso para um terceiro, que ele venha completar tudo aquilo que eu não tenho, em vez de eu trabalhar essas questões. Então, a gente fica idealizando o modelo de casal perfeito, da dupla perfeita, que, na verdade, isso não existe. Então, todos vão ter dificuldades. Até esse trecho eu peguei daquele do mito do amor romântico, que fala bastante sobre essa condição da gente ficar idealizando os relacionamentos afetivos. E isso acaba gerando assédio, porque a gente cria expectativas que não dá para atender. Então, a gente começa a achar que o nosso relacionamento não está positivo porque o do vizinho está, porque o da novela está, porque a gente vai num casamento e é tudo perfeito. Então, eu já presenciei algumas amigas no dia seguinte de casamento ficarem depressivas por achar eu não tenho um relacionamento tão bonito quanto aquele. Só que aquilo é totalmente psicossomático exacerbado. Tem que ver no dia a dia como é que é o relacionamento do casal, e não o que eles aparentam para a sociedade, o que eles estão precisando mostrar para os outros. Ok. E posso fazer mais uma? Na interaciologia, na página 7, o primeiro item, a interação, carências afetivo-emocionais, dependências intraconscienciais. Aí você vê uma relação aí. Sim, quanto mais carente a gente mais a gente vai depender dos outros. Então, se a gente não consegue suprir nossa carência energética, afetiva, a gente tem que vampirizar isso de alguém. Então, eu percebo que a gente fica cada vez mais dependente da energia do outro, do colo do outro, em vez de desenvolver a nossa própria autonomia. Karina. Oi? Parabéns, hein? Obrigada. Olha só, na página 7, na efeitologia, o efeito drástico da imaginação desvairada sobre a vida humana. Você podia desenvolver? Poderia. A gente fica imaginando muitas romantizações, idealizações que não são, muitas vezes, factíveis de serem alcançadas. E isso tira o nosso pé do chão. Então, a gente fica achando que a vida deveria ser uma coisa, ou, às vezes, as coisas não saem exatamente como planejado, e usa a imaginação como fuga. Então, em vez de enfrentar os desafios, fica fantasiando na cabeça como teria sido a condição ideal, cria um mundo paralelo. Em vez de enfrentar as dificuldades do dia a dia, resolver as questões, fica nesse mundo imaginário, mundo da fantasia, que não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Só fica ampliando, na verdade, brecha para assediador se beneficiar dessas fragilizações, dessas brechas que a gente dá com a imaginação desvairada. Só para acrescentar, você falou do modelo, né? De ser modelo, sonho de ser modelo? Essa é antiga, né? Porque na minha geração era ser aeromoça. E também é o glamour da aeromoça. É sério, na nossa. Do sonho era ser aeromoça, depois passou para passarela. Hoje em dia já a profissão perdeu um pouco do glamour, porque está mais... tá muito mais popularizado. Mas realmente, antigamente... Tanto a Cinderela quanto a aeromoça, elas vivem nas nuvens, né? Isso, vivem nas nuvens, exatamente. Bom, Karina, aqui na legislologia,
A gente está bem na época da semana aí do Fórum do Para-Direito, né? Expande um pouco mais a correlação da síndrome da Cinderela com a Lei Maria da Penha. A mulher se anulava totalmente perante o homem. Então, o que eu comentei, que muitas vezes a pessoa prefere estar com um homem violento ou alcoólatra do que ela ir sozinha à luta. Então, ela se anula totalmente por achar que tem mais segurança estando num relacionamento falido. E essa Lei Maria da Penha, ela é importante nesse sentido, que é a voz da mulher começar a quebrar esse padrão. Ela não necessariamente precisa se manter mais nessa condição. Porque, muitas vezes, em outras vidas, era necessária essa submissão, mas hoje em dia não é mais. A gente já tem instrumentos, a sociedade está se modificando muito nesse sentido. E a gente vê ainda vários casos, principalmente, não precisa nem ser população de baixa renda, sem instrução. A gente vê assim, em famílias que a mulher tem tanto medo de ficar sozinha que ela se sujeita ainda a isso, a ficar quieta, aguentando uma série de humilhações físicas e morais por não ter coragem de dar a sua virada. Sim. É aqui atrás, vamos lá. Parabéns pelo seu tema, muito Obrigada. bom. Em fatologia, você traz 2 itens que eu considero que são, inclusive, paradoxais. A espera do príncipe encantado e a autonomia afetiva. Você poderia falar um pouquinho? Sim, eles são realmente. Eu comecei colocando as questões que precisam ser trabalhadas e eu terminei de uma forma mais positiva. Então, a gente sair dessa... Qual foi a primeira questão que você levantou? Do príncipe encantado. Isso, e o que me chamou a atenção mesmo foi a autonomia afetiva, se você pudesse falar sobre isso. Ok. Quando a gente já está bem, já não tem mais carência afetiva, a gente já está equilibrado, é muito mais fácil trocar com o outro. Porque a gente não está mais esperando o príncipe encantado. A gente está esperando alguém que a gente vai poder contribuir com essa pessoa e essa pessoa contribuir com a gente. Aí entra a dupla evolutiva. Então, não é para ninguém sobrecarregar ou parasitar o outro. São os dois crescendo juntos. Quando a gente fica na condição de esperar o príncipe encantado, na verdade, a gente quer ser parasita nessa relação. A gente quer sugar do outro. A gente quer que o outro que leve a gente e a gente vai só no vácuo. Então, o outro que vai resolver todos os problemas e todas as minhas infelicidades. Na autonomia afetiva, não. A gente traz essa responsabilidade. Então, eu trago a responsabilidade para mim de ter os meus desafios, de ir crescendo juntamente com o outro, e não terceirizando para o duplista aquilo que eu preciso desenvolver ou trabalhar. Ficou claro? Aqui. Oi. Por favor, eu queria que você falasse em fatologia, não sei se já foi falado, cheguei um pouquinho depois. O primeiro item na tua fatologia, você trouxe aqui o salvacionismo infantil e depois as fabulações infantis na idade adulta. Ok. A gente estava comentando ainda da criança se fantasiar de princesa, dos pais alimentarem esse padrão. E a princesa, normalmente, ela é a vítima e ela precisa ser salva por alguém. Então, muitas vezes a gente ainda traz esse padrão de precisar ser salvo por alguém que, na infância, ainda é alimentado, ok, a gente ter esses devaneios de achar que vai ser salvo, mas na idade adulta não faz mais sentido. Então, tem que quebrar esse condicionamento de achar que precisa ser salvo por alguém. Okay. Então, muitas vezes a gente troca essa figura do príncipe encantado, ou seja, pelo marido, ou o amparador, que a gente comentou aqui, da questão de virar abóbora, de achar que sempre tem alguém, o anjo da guarda, que vai salvar a gente das nossas responsabilidades. E isso ainda é uma postura imatura. Tá. E depois, na página 9, na tua listagem, em caracteriologia, eu não sei se já foi perguntado sobre o item número 5, o ato de fragilizar-se como ferramenta de manipulação, visando receber afeto, cuidado e proteção. Ok.
Essa, então, é uma forma bem clássica da mulher manipular o homem quando ela se coloca nessa condição de frágil, delicada, porque o homem se sente forte, viril, então está valorizando, e ele acha que tem que ser o cuidador e a mulher precisa ser a cuidada. E isso é uma forma justamente de fazer com que o homem acabe fazendo tudo. Se a mulher souber usar isso é patológico, o homem vai caindo nessa teia de manipulação e fazendo tudo o que ela quer, e ela vai crescendo em cima dele, e qualquer fragilidade ou coisa que ela não consiga lidar, ela se coloca na condição de frágil. Então, nesse sentido, o que você chama a atenção é para a intenção da manipulação, né? Ou seja, Isso. não manipular. Não manipular, não é positivo. A gente não precisa mais disso, não precisa se colocar mais numa condição de frágil. A gente pode mostrar o nosso valor. Karina, aqui você coloca na coloquiologia a princesinha do papai. A gente sabe que os pais, principalmente o homem, ele cria filha para ser uma princesa. Mas quando o homem procura uma esposa, ele quer uma geisha. Então, você coloca lá na fatologia, na quinta linha, de baixo para cima, o geishismo. Então, ela sai do status de princesa e é exigido dela a condição de geisha. E, fora isso, hoje em dia, ela deve se exigir uma condição de autonomia. Como é que fica? Muitos homens têm medo da mulher autônoma, da mulher firme. Porque isso, se ele não está bem resolvido, isso pode pegar na masculinidade dele. Ele acha, quem que é essa mulher aí toda poderosa, toda disponível, toda firme. E às vezes é melhor ter uma pessoa frágil que passa uma ilusão para o homem de que ele é o forte da relação. Então é uma retroalimentação patológica para os dois. A mulher se fragilizando, sendo a gueixa, sendo a bonequinha de porcelana, frágil, e o homem sendo viril, quando na verdade ele está cheio de inseguranças também. E realmente muitos pais criam a filha para ser dessa forma. Até o ato da simbologia do casamento, ainda assim das cerimônias matrimoniais, que o pai vai escoltando a noiva pelo altar e entrega para o homem, para o marido. Então, assim, o que para mim fica implícito até hoje eu cuidei dela. A partir de agora, a responsabilidade é sua. E, além disso, nós, quer dizer, até a minha geração, nós trocávamos o nome, o sobrenome. Né? Isso. A gente abria mão do sobrenome da mãe e ficava com o sobrenome do marido, na verdade, do sogro. Exatamente. Então, também era uma desidentificação séria. É uma forma de submissão. Então, é como se você agora fosse propriedade do outro. Exatamente. E ele está te dominando. Que hoje em dia, não é mais obrigatório, não é, pois é. Mas muitas mulheres ainda querem, ainda acham que isso que é importante. Vou dar isso para o meu marido, eu vou pegar o nome dele, ele vai ficar feliz. Está abrindo mão de quem você de fato é, em prol do outro. Tem uma questão para analisar com criticidade, que carência ainda é alimentada, que precisa abrir mão de quem você é pelo outro. Obrigada. Karina. O interessante é que essa síndrome e todas as suas consequências independem de idade, de cultura e de poder econômico, né? Sim. Ela transita em todas as classes. Isso eu acho bem interessante. Na Defensoria Pública a gente via muito isso, que tinha nas pessoas de classe bem baixa, mas que também fora na sociedade também existia. Isso. Porque na Defensoria acaba que as pessoas de classe mais baixa vão procurar porque o serviço é gratuito. Mas, com certeza, nas classes mais altas acontece isso também. Só que aí vão procurar um advogado. E muitas não têm nem coragem de se expor, porque não pode mostrar para a sociedade, principalmente socialite, que o casamento por dentro é um fracasso, mas nas aparências está tudo certo. Na fatologia, de cima para baixo, na sexta linha, a identificação das carências emocionais indutoras das fantasias. Tem como você explanar aqui? Porque se a síndrome de Cinderela, ela está com essas carências emocionais. O que você quis
explicitar aqui. Isso. Então, como ela está com carência, ela alimenta as fantasias. Então, ela quer o mundo ideal, o mundo do conto de fadas. E isso acaba gerando uma brecha muito grande para a insatisfação, porque muito daquilo que ela quer é difícil de um homem realizar. Ela quer ser a princesa, ela quer ser a rainha. A gente vê agora a princesa lá da Inglaterra, que o casamento foi televisionado, a BBC só passa isso, o povo, os súditos vão lá aclamar a rainha, onde que ela compra a roupinha do neném, eu vou comprar também. Então, cria esse mundo fantasioso, a pessoa está tão insatisfeita com a vida dela que ela começa a viver a vida da outra. Então, ela vai acompanhando pela televisão, vai lá dar um tchauzinho, ai, fulano encostou em mim. Isso é o máximo da desvalia. Ela está colocando a outra pessoa como um semideus, alguma coisa muito superior a ela. Quando ela tem toda a condição de ser uma pessoa muito melhor do que aquela celebridade que ela está admirando, por conta das fantasias. Ela não consegue identificar essas carências, né? Porque se ela tivesse noção dessas carências emocionais, ela não pegaria o outro como referência. Então, como que você vai fazer essa abordagem para aquela pessoa que está vivendo essa fantasia? Ela precisa de um choque de realidade, porque muitas vezes, quando a gente está imerso no holopensene, na mesologia, é mais difícil pensar diferente. Então, eu pego aí no caso dos países que ainda têm a monarquia, que admiram essa forma de vida e que querem ser a princesa, como elas estão lá desde pequenas, com tudo isso sendo incutido, é mais difícil ter senso crítico. Eu estou aqui no Brasil, é muito mais fácil analisar friamente aquela realidade. Então, às vezes, a pessoa que está dentro de um relacionamento assim, ou desde nova, foi incutido isso na cabeça dela, tem que começar a olhar para fora. O choque de realidade que eu chamo é isso, ela experimentar uma realidade diferente, ver um caso diferente, ou, às vezes, uma leitura, ou alguma coisa que você possa até falar para a pessoa, começar a abrir um questionamento para ela identificar como ela tem sido lavada cerebralmente. Você vê alguma relação entre a ideologia religiosa e a perpetuação dessa cultura aí da Cinderela? Sim, total. A Cinderela quer ser salva e na religião a gente quer ser salvo também. Então a gente não assume os nossos valores, o que a gente tem de positivo, nossa liderança, nossa autonomia, esperando que alguém vá fazer isso por nós. Então, a Cinderela ela fica pedindo o príncipe encantado, imaginando, devaneando. Na religião, a mesma coisa. A gente fica idealizando, no caso, os santos, ou um salvador, ou alguém, um amparador super evoluído que vai ajudar a fazer as nossas realizações. Quando não é. É a gente ter a capacidade de fazer isso no dia a dia, pelos pequenos desafios, que eu comentei no começo, como a gente constrói a nossa autoestima. Então, vai assumindo cada vez mais responsabilidade, que a gente vai vendo que é capaz de cada vez dar um passo além. E vai percebendo que não precisa terceirizar mais, que a gente é capaz de lidar com as nossas próprias imaturidades, com os problemas, e ser capaz ainda de ajudar o outro. Então, não preciso mais terceirizar ou rezar para ninguém fazer nada por mim. Eu vou lá e faço. O outro está doente, eu vou lá e ajudo. Eu vou lá e exteriorizo energia. É assumir essa responsabilidade para a gente. A Bíblia, por exemplo, ela é extremamente machista e faz com que a mulher seja submissa. Lá está bem clara a posição da mulher. Qual é? Com relação a isso, eu já vi vários livros de histórias agora que eles incutem questões religiosas, ao invés de fada, princesa, eles vão incutindo questões religiosas, até fala em Bíblia e tudo. Então, a coisa variou, é a variação do mesmo tema, né? Então, para você comprar livro de história para dar de presente para a criança, tem que ter um cuidado, você tem que ler a história toda. Porque o título, às vezes, é maravilhoso. Quando você vai olhar lá pelo meio, eles falam assim bem claramente sobre a questão de incutir na criança a questão mais religiosa, sabe?
E a mulher como um ser inferior, que ela é vista constantemente. Não, aí vem por decorrência, como o Mário falou, né? A questão religiosa já traz íncito nela essa questão. Se alguém ouviu o Papa falando, quando ele pergunta, vamos ter mulheres agora assumindo a liderança? Jamais! Só homem! Não, falou em religião, está íncito aí a inferioridade da mulher. E alguns países ainda apedrejam mulher até a morte por adultério, então ainda tem muita coisa para ser modificada ainda na nossa cultura. Karina, existem outras situações que corroboram com isso também. Se a gente for analisar a nossa vida, a tendência a muitas pessoas viverem de forma, entre aspas, psicopática, no sentido de ir deixando o lado humano e assumindo mais responsabilidades. A pessoa ela entra na era da nova tecnologia, vai assumindo mais responsabilidades, vai adquirindo mais, começa a competir mais, vai reduzindo o lado humano, e a tendência natural é ela acaba se desumanizando e acaba assumindo papéis externos. Então é como se, de uma certa forma, também a sociedade fosse aos poucos se tornando mais fria, ou as pessoas, muitas vezes, por desconhecimento, vão assumindo personalidades mais frias, mais distantes da questão humana, e aí uma versão natural disso é assumir papéis externos, o Papa, o casal, Branca de Neve, a Cinderela, e utilizar esses arquétipos que você vai trazendo para nós, bem corretamente, aliás, né? Essa síndrome também, ela poderia, assim, a gente poderia relacionar com essa atual geração, dificuldade de relacionamento, por exemplo, os relacionamentos fugazes, efêmeros, não é? Sim, porque justamente por idealizar os relacionamentos, quando a pessoa vai ter as suas próprias vivências, ela nunca vai estar satisfeita, ela sempre acha que pode algo mais. E você ter o convívio com alguém é justamente aprofundar nas suas questões. Então, quando alguma coisa já começa a sair do eixo, é mais fácil você trocar de parceiro, ter toda aquela sensação do romantismo, da paixão, da conquista de novo, do que trabalhar em cima das questões que vão surgindo, de você se conhecer melhor e ajudar o outro, fazer assistência para o outro também. Então, essa questão de não ter um compromisso sério, de cada hora estar com um parceiro diferente, é uma fuga. A pessoa não quer se enxergar e ela está sempre com a novidade. É o outro lado, né? É o outro lado da submissão, né? Isso. Mas ela não se enxerga. Tem sempre uma novidade. Está sempre procurando o ideal e nunca vai encontrar. Né? Karina, por favor, responda aqui na página 7, na tecnologia, última tecnologia, qual a relação que você colocou com a sua temática. Depois eu tenho outra questão. Ok, o sobrepairamento analítico. Isso. Aquela questão que eu até falei da monarquia britânica, por exemplo, quando a gente está de fora da situação, é muito mais fácil usar o senso crítico. Então, às vezes, a gente está tão imersa no holopensene, numa forma de racionalizar, que a gente perde o senso crítico. Então, tem que sobrepairar, você tem que ver aquela situação de fora, se analisar de fora o seu comportamento, como é que você vem atuando até então, e ver se algo precisa ser mudado. E ver se você, no caso, tem a síndrome de Cinderela, se você é submissa em algumas situações, se não assume responsabilidade em outras. E eu acho que essa é a melhor maneira, você justamente sair daquela condição para conseguir respirar e pensar melhor, estando de fora do que estando ali, tudo misturado, mais difícil. Ok. E a outra, na página 9, na caracterologia, você pode desenvolver o item 4, devaneios, o uso da imaginação como fuga da realidade. Sim. Muitas vezes a vida não sai como planejado ou como a gente idealizou. Então, existem problemas, situações difíceis que a gente precisa lidar. E esse recurso do devaneio é a fuga. Você não quer enfrentar o problema, então você começa a imaginar como a sua vida seria de outra forma. Então, eu vejo que muitas vezes esse recurso do devaneio, isso é uma hipótese que eu trago, ele pode ter sido útil em algumas vidas, por exemplo, onde a pessoa estava presa ou enclausurada num castelo, numa cela de prisão,
E a forma para ela não sucumbir, não entrar numa depressão profunda, era ficar fantasiando como é a vida fora daquela condição. Só que isso é anacrônico. Hoje em dia, a gente não precisa mais fazer uso dessa técnica para sobreviver. A gente tem mais é que enfrentar as situações e não fugir. Que eu vejo que muita gente, em vez de viver a sua vida, entra tanto o devaneio da gente ficar em casa pensando como seria a vida, ou ficar ligando a televisão vendo a vida do outro, que é uma forma também de você fugir da sua realidade. Tá ok, muito obrigada. Parabéns, hein? Obrigada. Aqui na caracterologia, você elencou 11 itens que falam das mulheres que têm essa síndrome de Cinderela. E aí eu noto que todas essas são características de mulheres frágeis, né? O nome que me vem é esse, frágeis. Só que, na verdade, eu estava me recordando aqui, existe uma série de... Eu primeiro comecei pensando em mim e depois em outras pessoas que estão no meu ciclo de convívio, né? Que, na verdade, não são tão frágeis assim. São até mulheres fortes, determinadas, autônomas, com economia financeira. E tem aquela questão de você até colocar como se fosse uma armadura, né? Mas que no íntimo existe a síndrome de Cinderela também. E agora há pouco você falou que existe como se fosse assim, esse tipo de mulher também assusta os homens pela insegurança. Como você correlaciona esse tipo de questão? A mulher que está com a armadura, mas que no seu íntimo tem também essa síndrome. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Sim, é uma forma de defesa também. Então, ela também tem suas carências afetivas. Só que, em vez de ir para a fragilização, ela vai para a fortaleza, como se fosse autossuficiente, não interage, não troca com ninguém. Então, é esse tipo de mulher que também assusta. Nenhum homem vai querer chegar perto. A pessoa não está aberta para troca, para interação, isso pode afugentar. Então, ou tem que ser um homem que realmente eu vou entrar ali e fazer uma assistência. Essa pessoa está toda fechada, mas eu vou bancar esse processo. Que a pessoa está escondendo alguma coisa dela mesma que ela ainda não conseguiu perceber. É uma forma de se defender. Se fechando, eu vejo dessa forma. Às vezes a pessoa é a superpresidente de uma multinacional, chega na empresa, todo mundo tem medo, é uma general, manda em todo mundo, mas não consegue constituir um relacionamento afetivo saudável, por exemplo. Porque ela não se permite ser ajudada ou trocar. Isso mostra algum grau de insegurança que precisa ser trabalhado. Foi muito legal essas considerações que você fez, só que quando eu estava lendo o teu verbete, eu não consegui identificar isso que você acabou de falar nele. E eu acho que isso vai ajudar muita gente. Se tiver, pode ser que eu não tenha visto, sabe? Mas... É porque o que eu pensei no caso da Cinderela, ela não era assim, ela não foi à luta, ela ficou passiva. E esse é o contrário, já é uma outra postura da mulher ir demais à luta e não permitia a troca. Aí eu acho que talvez fosse uma outra síndrome. Na minha cabeça não seria mais... A Cinderela é mais a fragilização mesmo, é a vitimização, é ficar esperando. E esse é o contrário, é o oposto. Apesar de mostrar carências e inseguranças... É isso que eu sinto, como se no íntimo tivesse essa síndrome, né? Mas que ela tivesse protegida por essa armadura. Foi a correlação que eu consegui fazer. Mas, Karina, será que ela deixaria de ter a síndrome? Porque aqui você coloca em paradoxologia o paradoxo independência financeira, dependência emocional. Tem várias mulheres que eu vejo hoje, como ela mesma disse, que têm toda a independência financeira, ocupam posições de destaque na sociedade, mas elas mantêm a síndrome. Assim, de repente, eu posso colocar aqui no caracterologia alguma coisa do tipo fortaleza, mulher que se defende muito para não mostrar suas inseguranças. Né, de defesa do ego, essa fortaleza aí. Mas é isso aí, muito bom. Karina, eu queria falar só que a mulher que cria essa barreira, ela cria de propósito, às vezes, para ver qual é a pessoa que vai penetrar isso e as que não fizerem isso, ela descarta, entende? E eu queria perguntar, queria que você desse um exemplo assim da sua autossuperação com relação às carências pessoais. Como que você fez para atingir isso e
ter cooperação com os outros, assim, com Sim. o outro, né? Tá. Primeiro, a primeira parte do seu comentário, a mulher que coloca essas barreiras já para fazer uma pré-seleção, como se fosse dos homens que podem chegar até ela. De alguma forma, ela está selecionando o príncipe encantado dela, está colocando muita restrição. Então, ela ainda está esperando alguém que vá suprir as suas carências, em vez de alguém para troca. No meu caso, o que eu tenho feito para superar é me lançar cada vez mais em novos desafios. Então, tá me expondo, apesar das inseguranças, dos medos, eu não fujo, eu não fico parada. Eu sempre proponho metas ousadas para mim e vou atrás delas. E a questão de fazer assistência, de dar aula, isso tem me ajudado bastante a superar, a sair dessa condição da fragilização, de assumir responsabilidade. Por exemplo, quando você está numa sala de aula, é você que está ali epicentrando aquele processo. Então, é você que tem que dar cara a tapa, que tem que se expor, que tem que se qualificar. Então, vai desconstruindo essa questão de ser frágil, submissa. Isso tem me ajudado. Karina, na sua remissiologia, você coloca o mito do amor romântico. Talvez essa característica da mulher que é mais autônoma financeiramente não estaria nesse mito? Como você falou, o mito da Cinderela é aquela que não reage, que fica submissa. Uhum. Mas essa mulher que vai à luta, que é gerente de uma multinacional e tal, e que não consegue realmente constituir um relacionamento, não seria uma tendência a esse outro mito aqui do amor romântico? Ou não? Estou te perguntando. Pode ser que ela esteja fantasiando, esperando alguém à altura dela, seja muito exigente, essa pessoa não consegue chegar. Mas pode ser também a fortaleza, uma outra síndrome, que eu teria que identificar qual seria essa, dela não realmente se permitir vivenciar um relacionamento, dela estar com tantas questões mal paradas que ela mesma não quer ver, então é mais fácil se fechar. Eu penso dessa forma. Não sei se tem a ver com romantismo. Pode ser tanto o viés do romantismo, de estar esperando alguém à altura, ou quanto eu não quero que chegue ninguém, nem à altura, eu estou totalmente fechada. Da autossuficiência, né? Síndrome da autossuficiência. Isso. Eu sou muito melhor do que os outros, se colocar numa postura desse tipo. Pode ser mesmo. Pergunta? Analisar assim mais profundamente essa síndrome. Na realidade, síndromes são conjunto, né, de fatores que leva a essa síndrome da Cinderela. A gente poderia dizer que ela permeia tanto a geração, como a Miriam falou, dos nossos avós, enfim, quanto a geração atual? Sim. E qual seria a profilaxia? Profilaxia da geração atual. Tá mais fácil de romper isso, porque a mulher já está conquistando o espaço no mercado de trabalho, por exemplo, mas ela pode chegar em casa e se colocar numa condição de vítima para ser cuidada, porque isso ainda é bem visto pela sociedade, isso pode ser uma forma dela conquistar o homem. Então, a profilaxia é ter criticidade, é ver se o que ela está fazendo é proveitoso evolutivamente para ela e para o outro. E uma outra questão que me veio agora, que também é uma fuga da mulher, muitas vezes ela não quer assumir os desafios da vida, é mais fácil ela ser mãe, que também é uma postura aceita pela sociedade e é uma forma dela se esconder. Então, ela está ali cumprindo um papel socialmente aceito, mas em vez de encarar aquilo que ela precisava olhar para ela já tem como se fosse uma distração por muito tempo, onde a energia e a atenção dela vai estar voltada. E ela não precisa olhar para ela mesma. Então, pode ser um viés dessa síndrome agora na modernidade. Tanto é que a gente vê alguns relacionamentos que a mulher consegue perceber que está em crise, ela resolve ser mãe, né? Isso. Acontece muito isso. Acontece muito. Ainda para prender o marido, por se achar incapaz, insegura, não quero que ele me largue, ainda existe esse golpe da barriga até hoje. Então, para alguém que te perguntou exemplos de irracionalidade, esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo, porque não vai resolver a situação de ninguém. Muitas vezes pode até agravar. Então, a pessoa não está
tendo aquilo, no caso, decide por ter um filho de forma racional, mas está usando totalmente a emocionalidade, as carências, e ainda depositando suas próprias carências no terceiro que vai ressomar. Mas eu estava pensando aqui, né? Nas gerações assim dos avós, a coisa era bem ostensiva, não é? Hoje é mais sutil. Às vezes eu fico pensando, será que não é mais difícil reconhecer isso nessa sutileza atual também? Eu faço a mesma pergunta que ela. Inclusive, eu trago um outro elemento para a gente pensar, o efeito Facebook. Aí, em relação à síndrome da Cinderela sutil de hoje em dia. O quanto as mulheres tentam demonstrar, muitas vezes, uma independência que afetivamente não é. No aspecto afetivo, ela está querendo justificar demais. Então, a gente vê de dois lados. A imagem da mulher que não tem alguém, que talvez espera, querendo demonstrar total independência, que você vê que há um exagero, e pergunta se não há uma carência por trás. E um outro lado da mãe, da esposa, as inúmeras fotos de casamento, né? A indústria aí da divulgação. Os casamentos hoje em dia tem até site para casamento, né? Que está dentro aí da síndrome da Cinderela. Até que ponto essa sutileza que você fala não está mais ampliada e mais disfarçada, mas na raiz a causa é a mesma? É uma pergunta. É uma forma também de romantismo, de você mostrar para a sociedade como você está bem, como está por cima, como é que está o seu relacionamento, e ficar compartilhando essas fotos. No caso, também é uma questão para ser avaliada. Por que a necessidade? Qual a necessidade de ficar compartilhando tanto a sua vida com os outros? Tem gente que não tem companhia, não tem com quem conversar, e conversa lá com o computador e compartilha na rede seus pensamentos, suas ideias. Uma coisa ou outra eu acho que é positivo da rede, mas usar isso demasiado, sem senso crítico, eu já não acho que é positivo. Eu acho também que essa preocupação em botar no Facebook, em divulgar, fazer site, é uma ilusão também, uma fantasia de que está sendo notório, né? Aquele momento da vida dela, né? Pode ser também aquela coisa de repente, ela é a princesa também, que está todos os súditos curtindo um evento importantíssimo na vida dela, né? Também tem esse lado. E tem gente que coloca e já espera, você não curtiu minha foto, vai lá e curte, eu quero ser adorada, eu preciso... É uma forma de vampirização também, de atenção. Então, eu nunca tinha visto por esse lado, assim, da Cinderela. Eu via muito quando era pequena e eu achava que ela era uma mulher forte, porque ela tinha, né, o pai morreu, a madrasta que maltratava ela, né? Eu achava que ela era uma mulher forte, assim. Eu nunca tinha pensado por esse lado dela, né? Ela ficou passiva. O pai morreu, a madrasta maltratava e ela não fez nada para mudar aquela condição. Ela só obedecia, se fragilizava e ficou esperando esse resgate vir de fora. Não foi ela que fez as próprias reciclagens. Então, muitas vezes a gente adota essa postura ainda na vida de ficar na vitimização, na reclamação, no choro, esperando que alguém venha suprir essas questões que a gente não está conseguindo trabalhar. E vem desde a infância, né? Porque você já assiste o filme, você já, né, já tem aquela mentalidade. Já chora, acha o máximo a Cinderela, quer ser igual a ela e vai copiando muitas posturas na adultidade que não fazem mais sentido. Que é uma forma de manipular também. Então, para a gente questionar quem escreveu as histórias, qual o intuito de deixar a mulher submissa ou satisfeita com essa condição que ela estava ocupando na sociedade até então, que hoje em dia a gente vê que não faz mais sentido ser dessa forma. Karina, eu queria que você aprofundasse, fizesse um link nesses 4 itens da terapeuticologia, porque a gente falou muito, identificou muito a síndrome, mas vamos dar para as princesinhas uma porta de saída aí para resolver o problema delas. Acho que essa terapeuticologia está muito boa, acho que a gente podia aprofundar. Tá. Eu coloquei, então, a questão da autonomia, de você desenvolver a sua autoconfiança, justamente se lançando nos desafios e vendo que você é capaz de achar as soluções para aquelas questões e você é capaz tanto de se ajudar como ajudar os outros.
Então, você abre mão da questão de você ter necessidade da sedução e manipulação, porque o que a Cinderela usava eram os seus atributos somáticos. Então, ela foi no baile, ela era mais bonita, o príncipe se encantou com ela, super produzida, que mulher linda, com ela que eu vou ficar. Então, muitas vezes, a mulher ainda usa isso por uma questão de fragilização. Então, a gente vê que não precisa mais dessas condições, a gente pode se apropriar dos nossos talentos, dos nossos trafores, ver o nosso valor e não precisar mais manipular ninguém para suprir nossas carências. Então, e isso vem passo a passo, né, de uma hora para outra. Então, a autopesquisa, ela entra firme nessa questão quando, primeiro, a gente identifica quais são as carências, os medos, onde a gente está travado, onde ainda não assumiu responsabilidade, o que precisa qualificar, e traçando os planos de ação para aquilo e para a gente resolvendo essas situações. E aí que eu coloquei no meu caso que a sala de aula me ajudou muito, porque antigamente eu não achava que eu tinha condição de bancar um trabalho mais firme de desassédio, de falar o que eu pensava, da cara feia do outro, porque você fazer tares é difícil. Muitas situações o outro não vai ficar satisfeito com aquilo que você está falando. E se você não está bem firme no seu propósito, pode desmontar. Aí você vai partir para ser a boazinha, que é a forma de manipulação também. Então, eu vejo que entrar com a autopesquisa para desenvolver autonomia, aplicando o princípio da descrença, porque enquanto a gente fica ainda nessa questão dos mitos, das representações fantasiadas, esperando que seja o príncipe ou um super amparador evoluciólogo que vai te resgatar, que vai fazer tudo o que você precisa, que vai te dar o aporte energético, quando você já tem condição, muitas vezes, de fazer aquilo sozinho. Então, o que eu percebo muito, eu tinha muito essa visão de achar que o amparador, que quem estava no instituto era super evoluído, eu estava ali para aprender, e aí você vai convivendo com as pessoas e vai vendo que não é por aí, que você também tem muito a contribuir, que está todo mundo ali querendo se melhorar. Então, tirar essa visão religiosa e de saber que em determinadas assistências você vai estar sozinho. Então, não, sempre que está fazendo assistência, muitas vezes tem o amparo, mas às vezes é só você que vai ter que bancar aquele processo, que a gente ainda tem aquela tendência de achar, não, o amparador vem e dá um jeito aqui quando o negócio pegar. Às vezes eu ainda tenho esse processo. E, por último, a questão da dupla evolutiva. Então, é de você saber que o convívio com a sua dupla, ele tem altos e baixos. Tem que trabalhar essas questões, não ficar achando que todos os relacionamentos são perfeitos, ninguém tem problema nenhum, é um romantismo só. Porque isso também é incutido. A gente vê nos filmes, principalmente os filmes de Hollywood, sempre o final é feliz. Então, o filme todo é altos e baixos, no final, a novela é assim também, aí o casal se une e fica feliz para sempre. Justamente quando vai começar o convívio a dois, acaba o filme. Então, dá aquela ilusão que está no auge. Mas não é, deveria começar a mostrar, e agora? Como é que eles vão manter isso? Ver que tem a queda, que eles se levantam, que tem as dificuldades, as diferenças, onde um pode ajudar o outro. Então, a gente fica ainda naquela visão romantizada que acabou tudo bem, ótimo. Não é por aí. Tudo bem. A professora Karina, Feminologia, página 8, por que elencou justamente a escritora francesa Marie-Catherine Doulnois, entre tantas escritoras existentes? O que ela escreveu de tão relevante para estar no seu verbete? O que eu achei de mais relevante é que ela cunhou esse termo do conto de fadas. Por isso que eu achei importante colocá-la aqui. Foi mais esse termo que me chamou a atenção, o conto de fadas, porque a Cinderela é a personagem de conto de fadas. Então continua aí, porque a próxima pergunta pede para você falar mais sobre, na estrangeirismologia, o primeiro item. Fairy Tale, que é justamente o conto de fada. É a gente viver nesse mundo das ilusões. De achar que a vida tem que ser esse romantismo que o conto de fada coloca, que você tem dificuldade, e no final está tudo resolvido sem você ter tido nenhum esforço para aquilo, e você vai ser feliz para sempre. Então, a gente sair dessa condição
de achar que entrou num relacionamento, eu casei, agora eu vou na igreja, vou com tudo que eu tenho direito, mostrar para as pessoas como eu estou feliz, olha, essa é a vida perfeita, quando na verdade não é. Então, muitas vezes, quanto mais a gente quer ostentar alguma coisa para os outros, para ficar atento, será que eu quero esconder alguma coisa de mim? Por que essa necessidade de passar uma imagem de perfeição? A gente ainda é muito fomentado pela família. Eu não faço questão de casar, mas a minha mãe faz, os pais do meu marido querem que eu faça isso. Muitas vezes a gente abre mão da nossa autonomia, daquilo que a gente quer para a gente, em prol do outro, de ser aceito na sociedade. E quantas mulheres também têm filhos porque o marido quer, ou porque a mãe quer que tenha, ou porque a cobrança da sociedade é excessiva nesse ponto. E a gente tem essa necessidade de agradar os outros e abrir mão da gente. Você está falando bastante sobre autonomia, né? Contrário à submissão e tal. Mas você termina aqui na fatologia com um item que eu acho que é extremamente importante, que é a interdependência fortalecendo a convivialidade sadia. Essa autonomia é até paradoxal, né? Porque é uma autonomia interdependente. Isso. Você pode falar mais um pouquinho? Posso. Porque a gente sai de um extremo para o outro. Não é a fragilização de ficar totalmente dependente e nem aquela fortaleza de ser autônomo e não precisar interagir com ninguém. Tem que achar o meio termo entre você saber doar, saber receber, quais são as suas dificuldades, no caso que o duplista pode te ajudar, e como é que você ajuda o duplista nas dificuldades dele. É ver o contraponto e saber que nesse relacionamento está um para ajudar o outro e expandir esse bem-estar que os dois vão conseguir gerando, vão se qualificando, vão se pesquisando, se melhorando e fazer assistência através disso. Então, você está uma pessoa melhor para também, de alguma forma, fazer com que os outros sejam melhores, dando seu exemplo. A verbetógrafa, para fatologia, página 7, final da primeira linha. Favor falar sobre a força presencial feminina gerada pelo autodomínio energético. Quanto mais a gente trabalha as nossas energias, a gente consegue ter uma capacidade melhor de se sustentar, de ter menos influência de assédio. Então, eu vejo algo que eu estou buscando desenvolver agora, é de melhorar minha capacidade assistencial. E você chama atenção nos lugares por onde passa. Você está com mais energia, você está mais em dia com a sua autopesquisa. Então, é uma tendência maior de você ser notado nos ambientes. E isso gera maior força presencial. Então, de você chegar e já a sua presença ser notada pelas suas energias. A verbetógrafa. Tecnologia, página 7, final da segunda linha. Poderia explicar a técnica da checagem da intenção pessoal e a técnica do sobreparamento analítico, na última linha? Sim. Essa checagem da intenção pessoal, que às vezes a mulher ela sabe manipular como ninguém, porque era a forma que ela tinha de sobreviver em algumas situações. Então, ela era frágil no castelo, mas se ela dominasse bem lá o homem, o rei, o príncipe, ela tinha uma condição diferenciada. Então, muitas vezes, a gente fica atento com que intenção a gente está utilizando os nossos atributos, os nossos recursos. Isso é para vampirizar alguém, isso é para chamar atenção, alguma carência, algo que não está tão bem parado na gente. Então, é avaliar com que intenção a gente tem atuado. Faz uma abordagem, ou está num relacionamento, para quê? Qual a intenção disso? E a outra técnica é do sobreparamento analítico. Isso, que a gente comentou aqui no começo, que é de você olhar a situação de fora, como se você, momentaneamente, fosse um espectador da sua vida. Então, é sair daquele contexto, às vezes viajar ajuda, fazer um laboratório de autopesquisa, que é você se analisando de fora. E, principalmente, quando você se depara com uma outra cultura, com uma outra situação, de uma família diferente, uma vivência diferente da sua, e para você começar a questionar a sua. Porque quando você está muito inserido no holopensene, às vezes é difícil ter criticidade para enxergar o que precisa ser melhorado ainda.
Professora Karina, em Codigologia, página 7, nos fale sobre o Código de Valores da Socim Patológica. Desde que nascemos e vamos crescendo, a mesologia, na qual estamos inseridos, nos induz a esses valores. Dê-nos exemplo desses valores e como sairmos com classe desta armadilha que nos sobressalta. É importante a gente trabalhar o nosso posicionamento. Então, quanto melhor a gente tiver com a gente mesmo, mais forte, mais firme são as nossas decisões. Então, a gente não precisa agradar ninguém. Então, a Socim, ela valoriza uma série de questões. Então, por exemplo, a gente comentou bastante da maternidade, de casamento. Então, até que ponto eu estou abrindo mão dos meus valores para agradar ainda pai, mãe, o pessoal da hierarquia de uma empresa. Ah, fulano casou, que bom, ele é respeitado, ele tem filhos. No Japão, principalmente, a gente vê muito claramente isso. A pessoa ela se volta para a vida no escritório, mas ela precisa ter uma família, porque se ela não constitui família, é difícil ela alcançar determinados níveis hierárquicos, porque é o que a sociedade espera dela. Então, a gente avaliar na nossa sociedade ainda o que é incutido na gente desde pequeno, que a gente já pode mudar, e como que a gente vai fazer isso, como a gente vai ser firme, e não ter medo da cara feia ou da rejeição dos outros. Então, às vezes, a gente vê muita questão de religião. Você está sendo criado numa certa linha religiosa, vai casar com uma pessoa de uma linha diferente da sua. Ainda hoje, há parentes que deixam de falar com a pessoa por conta disso, porque acha que, por exemplo, no judaísmo tem que casar com pessoas dessa linha. Isso foi até um dos casos. O meu pai era judeu e ele resolveu se casar na igreja católica, teve que se converter. Então, uma série de pessoas da religião dele deixaram de falar com ele por conta disso, que ainda não entenderam algumas situações, e ele foi firme, se posicionou. Ele podia ter sucumbido, não, o grupo espera isso de mim, mas às vezes o grupo não está maduro. É a gente que vai dar o exemplo, e no contrafluxo nem sempre é fácil. Então, a gente tem que estar preparado para aguentar essas rebarbas. Professora Karina, senti falta no seu verbete da manipulação da indústria de beleza, vaidade e sedução, onde são exploradas as carências emocionais femininas com finalidades em incentivar o consumismo exacerbado. Pode comentar? Posso. Isso também tem relação com a questão do sonho de ser modelo, da pessoa ser a princesinha, de ter que chamar bastante atenção. Realmente, eu acho que eu não coloquei, mas muitas vezes a questão acho que eu coloquei na busca de atenções, na necessidade patológica de chamar atenção. Então, muitas vezes a mulher tem essa questão de ter que estar sempre super arrumada, o culto à forma física, a maquiagem, essa indústria toda de cosméticos, porque ela precisa entrar no ambiente e chamar atenção de alguma forma. E ainda entra a competição patológica entre as mulheres, que dizem que a mulher não se arruma para o homem, ela se arruma para as outras mulheres, né, para gerar inveja das outras, para chamar atenção, fulano, a roupa que ela está hoje, o cabelo dela, ainda tem nesse contexto, ainda existe bastante essa questão que, na verdade, é uma insegurança da mulher. Karina, aí no item 10 da caracterologia, eu acho que atende essa questão aí. Foi item 10 da vaidade? A preocupação excessiva com a aparência física. Obrigada, também. Uma complementa a outra, exatamente. Obrigada. Olá, verbetógrafa e sua dupla. Deve ser alguém que vocês conheçam. Somos fãs do casal. Aí vou ter que falar o nome das pessoas, né? Ou vocês já sabem. Léo e a Marise? Léo e Marise. Somos fãs do casal. Considerando que a sua atual relação antecede a identificação e superação desta síndrome, quais as repercussões observadas por você na interação com a dupla? O príncipe está acompanhando as suas mudanças? Príncipe, quer falar alguma coisa? Eu acho que tem que dar um microfone um pouco para ele, né? Depois você fala. Posicionar? Vai lá, Leonardo. Leonardo, não, eu acho que é melhor a Karina falar do que eu.
faço minhas reciclagens e eu acho que cada um vai no seu tempo. Não sei qual é a expectativa da resposta deles. Agora fala. O que eu posso falar é que eu, no início do relacionamento, eu tinha uma postura muito maior de dependência e eu fui me desenvolvendo bastante ao longo do tempo, me qualificando e superando minhas questões. E eu acho que, com isso, os dois foram crescendo bastante. Mas eu saí daquela condição de ser a frágilzinha da relação e de ter uma relação mais equilibrada, eu vejo dessa forma. É que a Conscienciologia também ajuda, né, o equilíbrio, né? Ajuda. Porque eu já vi casais assim, quando um deles vai fazer uma terapia que sai daquele sufoco, fica meio que insuportável ali o convívio, porque não tem essa noção da Conscienciologia, do respeito ao outro, da assistência que você está colocando no outro, né? Uhum. Eu acho que a Conscienciologia ajuda muito nisso, que você vai ser mais autônoma, mas tem a interdependência. Isso. Né? E que eu vejo que eu fui dando minhas viradas e o Marcelo, ele é bem companheiro nesse sentido, ele está sempre me dando apoio. Então, não tem essa questão da competição, que talvez uma outra personalidade pudesse se sentir ofuscada ou não estar tão bem resolvido com essa situação, que eu estar assumindo mais responsabilidade. Então, eu acho bem positivo nesse sentido. Karina, a quinoa? O que o Mário está comentando aqui é que a gente fez 2 PDPAs juntos, como dupla também. Isso qualificou bastante a nossa relação. É porque o objetivo, aquela questão que você colocou da intenção, a intenção de fazer a reciclagem, a Recim, já tem um mega foco ali que já equaliza, né, o relacionamento do casal, ou pelo menos facilita, né? Uhum. Eu queria perguntar uma coisa aqui, Karina, para você. Tudo bem? Tudo bem. Eu não notei no seu verbete, eu sei que você já falou aí ao longo da tertúlia, sobre terceirizar, né, a questão da terceirização existencial. Queria saber de você se houve algum motivo pelo qual você não consignou aqui, né, no verbete, essa questão da terceirização, que eu acho que é bem importante, né? Sim, talvez se eu não usei a palavra, até a questão é se você ainda manifesta infantilidades esperando outras consciências assumirem as responsabilidades pessoais e intransferíveis. Que é porque, eu estou falando isso porque, vamos dizer assim, numa questão de proexis, é bastante falado, né? A questão da terceirização, de terceirizar, de você passar para outra pessoa as rédeas da sua própria evolução, né? Tem até curso sobre isso, que é o autogestão existencial. Não, eu só queria saber se houve, assim, você chegou a pensar sobre isso e pensou, eu acho melhor não colocar, se houve alguma preferência. Eu achei que já estava bem trabalhada a questão da terceirização, talvez não usando o termo terceirização. Tem 3, dependência. Da caracterologia, o ato de viver sob a crença de não ser capaz de lidar com as próprias questões, necessitando o apoio e presença de outrem. Isso é terceirização. A terceirização está implícita desde a definição, mas o que eu estou entendendo que ele está falando é a terceirização da proexis, deixar isso claro, é isso? Isso, não, é deixar claro a palavra terceirização, eu acho que ela tem você acha a palavra uma expressão bem característica, entendeu? Tá. Na terapeuticologia, no item 2, autopesquisologia, ela usa a palavra terceirização. É verdade, tem razão, eu não tinha percebido. É porque eu acho que dá uma ideia bastante clara assim do que é, né? A palavra terceirizar. Então, pronto, bem estamos quites, porque na terapeuticologia foi colocada Sim, agora a expressão. Tem razão. Mário, Obrigado. você queria falar alguma coisa? Complementar a resposta da Marisa, né, que é a pergunta da Marisa, é que o casal, né, participou de um curso que é extremamente expositivo diante de um grupo, né, que é o PDPA, que são 9 dias de curso, e os dois se propuseram a fazer as suas reciclagens, né, dentro
de uma situação que normalmente ocorre as pessoas separadas, o casal separado, né? E eles foram os primeiros a fazerem isso, e depois outros também fizeram. E foi interessante que estão aí, né? A resposta está aí deles aí presentes, aí acompanhando, fazendo aí a apresentação do verbete. Então, a reciclagem conjunta é uma das coisas mais difíceis que a gente encontra por aí. E eles estão aí se propondo, fizeram 2 vezes o curso, que não foi fácil. Tem que ter um mega foco bem decidido, né? Bem traçado. Que ele falou sobre esse assunto do PDPA, às vezes a gente vê isso, né, da questão de vai fazer o ECP1 sozinho para ficar mais livre, para você se expressar melhor, às vezes tem algum restringimento em relação à dupla, enfim. O que você acha disso, Mário? Olha, eu vou pegar o exemplo dos dois, que fica mais fácil. Ambos se expuseram e com uma autoconfiança em ambos. Então, isso aí, quer dizer, há uma admiração entre eles grande para sustentar a autoexposição. Então, se a pessoa tem confiança no outro e se expõe, e isso não vai gerar um trauma dentro do casal, pelo contrário, vai servir para fazer uma reciclagem, porque se aparece as mazelas de cada um. E se isso vai ser um motivo para crescer, excelente. Mas temos melindres de todo tipo, né? Suscetibilidade de todo tipo. Então, o casal tem que avaliar se vai ser profícuo ou não. É a maturidade de cada um. Também. O que a gente vê na Karina e no Marcelo, um nível de maturidade entre eles muito grande. Na relação, uma maturidade muito grande. Então, isso é muito positivo. Moral da história, cada caso é um caso. Karina, uma coisa que gostava que comentasse é a questão da indústria à volta, não é, da mulher. Por exemplo, eu trabalho na área da educação e já ouvi várias vezes mulheres na Socinha dizerem, quando estão grávidas ou antes, que eu gostava de ter uma menina, porque a menina eu posso enfeitar, eu posso comprar sainha, vou poder enfeitá-la mais. Eu gostava que comentasse isso. É uma forma de terceirização também. Então, em vez de brincar de boneca, ela vai brincar lá com a consciência, vai suprir uma carência que ela tem com um terceiro, que pode ser um desvio. Em vez dela olhar para as questões que ela precisa trabalhar e resolver, ela vai gastar. Em vez de viver a vida dela, muitas mulheres acontece isso, elas estão vivendo a vida do filho. Então, ela abre mão totalmente da sua autonomia, de quem que ela é, também por um terceiro. Então, isso é muito valorizado na sociedade ainda. É porque a questão de, por exemplo, até mais lá está que fica mais caro ter uma filha do que ter um filho, não é? Também ouço muito essa expressão, é mais caro ter a filha do que o filho. Por causa disso, que a filha pode sempre comprar mais uma coisinha para enfeitar a filha. Né? E aí vai ser amiga da mãe, então é para suprir um vazio, alguma condição que ainda agora, não está tão resolvida. Pois é, passa aqui. Tem a ver, porque eu queria, você falando isso, eu fiquei me perguntando se você veria uma alimentação da indústria do consumo na Cinderela. Assim, se a Cinderela virou um objeto da indústria de consumo. Virou. Com certeza. As fantasias de princesa, acho que vem tudo derivando da Cinderela. E acho que das princesas aí do Walt Disney ainda é a principal. Tem lá o castelo da Cinderela, o pessoal quer tomar café da manhã com a Cinderela. Aí vai desde pequenininho vendo aquele sonho, eu quero ser a Cinderela. E o homem quer ser o príncipe guerreiro, viril da Cinderela. E aí a mulher se coloca nessa fragilização de querer ser a princesinha, e veste tiaros brilhantes, a purpurina, tudo que vem decorrente dessas fantasias de princesa. É curioso também essa questão da indústria, não é? Que acho que a indústria ainda não descobriu como ganhar mais dinheiro que o homem. Com a mulher já descobriu, mas já está tentando, né? Já pôs o homem a fazer depilação, então o homem já gosta de fazer depilação, já vai gastar mais dinheiro com a depilação. Então já há assim algumas questões. E outra questão que foi colocada aí numa pergunta, que é a questão de suprir as necessidades da mulher. A questão não é suprir as necessidades, a questão é
enquanto eu estava aqui a Elisa a comentar, são criadas necessidades. Não é? Estou a estudar a coisa agora da educação financeira e são criadas necessidades desde cedo que não são necessárias. Não é? Tem uma máxima do marketing que é criar necessidades que não existem. Por exemplo, posso falar aqui do choque de culturas. Por exemplo, nós em Portugal, um exemplo simples, nós não fazemos unha, não ligamos a isso. Há mulheres que fazem, há mulheres que não fazem, está tudo tranquilo. Então não ligamos a isso. Quando eu vim cá a Portugal pela primeira vez, de repente, eu nunca fiz unha em Portugal. Eu senti necessidade de fazer unha, então eu queria fazer unha e olhava para todo mundo com unha. De repente, ao fim de 15 dias, eu pensei, o que é isto? Eu não sou assim, o que é que se está a passar aqui? Então comecei a sentir a necessidade, uma necessidade que eu não tinha. Não é? Então eu fiquei a pensar como é que é nascer nascer já com 5, 6, 7 anos e colocarem-nos a necessidade de andar mais bonita, a necessidade de andar maquilhada, a necessidade de arranjar a sobrancelha, a necessidade de fazer a unha, então a necessidade de agradar o rapaz. Então são criadas necessidades e isso é uma coisa que é cuidado de ter, pensar, é necessidade da mulher, não é necessidade da mulher. Ela é colocada pela cultura e pelos pais e pela escola e por toda a gente. Então, cuidado com isso. Não é? É muito interessante que você está dividindo com a gente, porque é uma forma de manipulação. E se a gente não está lúcido, é engolido. E quando você já nasce nesse contexto, desde 11 anos, você vê sua mãe fazendo a unha, você começa a fazer a unha aos 11 anos de idade, isso vai para a vida toda. E aí entra o sobrepairamento, que é da diferença de culturas. Então, é interessante você trazer uma visão de uma cultura diferente. Talvez, se eu tivesse viajado, morado um tempo em Portugal, eu começar a desenvolver esse senso crítico que eu não parei para avaliar ainda. E aí você traz esse choque de influências de mesologia. Interessante. E é curioso que, às vezes, homens brasileiros, quando estão uma temporada em Portugal, elas perdem certas necessidades. É muito engraçado ver isso. Ainda há pouco vinha no avião com uma brasileira que andou pela Europa e eu olhei, ela tinha a sobrancelha enorme. Ela assim, agora chega ao Brasil, tem que fazer a sobrancelha, né? Lá não dá, mas aqui eu pude não fazer, eu não senti necessidade de fazer a sobrancelha. Então, são pormenores, mas se nós virmos o dinheiro que se gasta com isso, o tempo que se gasta a fazer essas coisas todas. Acho engraçado, o Valdo diz, eu não faço barba por causa do tempo. E o tempo que a mulher perde a arranjar o corpo? E o tempo que a mulher perde a pensar que tem que arranjar o corpo? E é o tempo que a mulher perde a planear, a fazer o telefonema, que agora tem que arranjar tempo para tratar disto e disto e disto. Então, mas isso foi-nos incutido, não é? Não é da mulher, não é? Foi-nos vendido pela indústria, não é? E uma coisa que é interessante pensar a nível do marketing, por exemplo, há um marketing que eles vão estudar os adolescentes e vão ver como é que eles podem criar mais uma necessidade na adolescência. Então, é perfeita se os adolescentes acharem que a necessidade não é da indústria, né? Que os meus colegas é que me estão dando essa necessidade. Não é? É uma necessidade que a cultura criou. E para a gente ser aceito na sociedade, a gente faz. E aí tem que estar bem firme, posicionado, se quer quebrar esse condicionamento, que é o que a gente está buscando fazer aqui, uma série de questões de não abrir mão dos nossos valores. E aí vai até nessas pequenas coisas. Achei bem interessante esse relato aí de não fazer unha, por exemplo. Porque aí fica todo mundo, fulana não fez unha. Todo mundo de unha feita, você se sente um patinho fora d'água, um patinho feio ali na história. A questão é tirar da cabeça que o diferente que é o errado e que é o ruim, né? Isso. O diferente é diferente. Né? Eu gostei muito desse exemplo. Talvez eu não faça mais tanta unha com tanta frequência. Mas a Portugal para perder a necessidade. Tudo bem? Aqui, ó. Na sua efeitologia, você fala da questão do assédio com essa questão da autoidealização fantasiosa, dessas fantasias. Você pode aprofundar um pouco mais? É na segunda linha da efeitologia, que aí seria o reflexo, né, dessa... O efeito assediador das autoidealizações fantasiosas. Porque aí eu acho que você tanto assedia o outro quanto você é assediado, né? Essa relação aí do mundo extrafísico em cima dessa questão. Sim, porque a gente começa a cobrar muito do outro, algo que ele não pode dar, e aí está botando pressão em cima. E aí o outro vai se sentindo cada vez mais incompetente, isso pode gerar uma baixa de autoestima e brecha para o assediador fazer a festa na pessoa.
E, por outro lado, eu vou me frustrando, eu vou fantasiando, vou idealizando, também é brecha para a consciência entrar e alimentar cada vez mais esse padrão. Então, eu vejo que você idealizar ou ter sonhos, expectativas irreais não é produtivo. Pelo contrário, você só puxa as pessoas para baixo. Então, tem que ser mais pé no chão. A gente tem muito essa tendência de sonhar e idealizar por conta da influência mesmo da mesologia. E é desconstruir. O que a gente precisa fazer é desconstruir esse raciocínio. Aí, na binomiologia, o último binômio, você tem o autorrespeito e o heterorrespeito. Você tem algum exemplo, assim, se quiser falar de você, ou que você viu, ou como é que você vê isso? Quanto Sim. que o autorrespeito tem a relação com o heterorrespeito? Tá, o que eu percebo é, se a própria pessoa ela não se valoriza, não se respeita, quem vai respeitá-la ou valorizá-la? Então, tem que começar do autorrespeito, da pessoa ter noção dos seus limites, dos seus valores e se impor, que aí os outros vão passar a respeitá-la também. Mas se ela não leva isso em consideração, ela vira um capacho, como se fosse. Ninguém mais respeita ela. Então, tem que começar da gente, se respeitar. Karina, na fatologia segunda linha, você colocou a inconsistência dos referenciais míticos. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Tem muito a ver com o que a gente está falando aí de ter como referência as celebridades, essas fantasias, as princesas. Quando a gente aprofunda e vai ver essa realidade de perto, a gente vê que é uma realidade bem doentia, mas fica fantasiando. Como é que é a vida dos artistas, como é que é a vida dos príncipes, é um mundo cor-de-rosa. Que quando você se aproxima para perceber a realidade deles, a gente consegue ver que a gente está muito melhor do que essas pessoas e pode muito assisti-los, em vez de ficar terceirizando e achando que aquele é o ideal de vida. Que a sociedade ela pensa muito dessa forma, que tem esse sonho de ser resgatado, ou sonho de ganhar na loteria, que é uma forma de trocar o príncipe encantado. Em vez de você trabalhar para construir seu pé de meia, para ter sua sustentação, fique idealizando que alguma coisa de fora vá te tirar daquilo. E isso não tem consistência. Quando a gente coloca uma lente de aumento para enxergar aquela realidade, esses padrões, tudo vai ser facilmente desconstruído. E também aqui na quarta linha de baixo para cima da fatologia, o que representaria, no caso, no teu ponto de vista, o idealizado sapatinho de cristal? Por que o sapatinho? Tem a ver com o fato de que a maioria das mulheres gosta de colecionar sapatos, ou ele representa? Ele representa você ter sido a escolhida dentre tantas outras mulheres, como se você fosse mais especial que as outras. Mas você não fez nada para aquilo, você simplesmente é escolhida. Então, porque é diferente, é melhor do que as outras. Ainda tem essa questão que as chinesas elas tinham o pé pequeno era idealizado, então tinha que enfaixar o pé para não crescer, e o conto Cinderela, a primeira versão, vem lá da China, então tem essa relação, que o pé dela era o menor de todos. Mas o que eu faço analogia é que ela foi a escolhida dentre tantas outras mulheres, ela é melhor, ela é mais especial, ela é mais bonita, que isso também não leva a nada, essa comparação ou competição. Você se valorizar, você não precisa, para você se gostar, ter que se comparar com a outra. Eu sou melhor que a outra, eu me sinto um pouco melhor, sou melhor que aquela. E muitas mulheres veem isso. Como elas não estão ainda satisfeitas com elas, tem que ficar se comparando e competindo com as demais. E na terceira linha, você colocou os fãs-clubes. O que representa? Justamente a idealização de você ficar como um fã de alguém, seguindo a outra pessoa, achando que a outra pessoa é muito melhor do que você tem um autógrafo daquela pessoa, você tem uma foto com aquela pessoa e fica olhando, fulano é meu ídolo. É você não ter tanta autoestima e se valorizar tanto. Então, eu vejo muito quando vem turnê de estrelas de rock ou artista de cinema, fica
multidão de gente embaixo da sacada do hotel para receber um tchauzinho da pessoa. Isso é o máximo da autodesvalorização. Você achar que um tchau de um terceiro, muitas vezes problemático, drogado, em depressão, é aquilo que você está precisando. Então, muitas vezes tem um monte de gente mais equilibrada naquela plateia do que o próprio popstar que vai dar o tchauzinho. Mas a gente é levado a pensar dessa forma, como é muito bonito, isso é o máximo, fulano está vindo ao Brasil. Até a questão do Papa também foi assim. O cálice onde ele vai beber, onde foi produzido o vinho do Papa. E tem um jornal inteiro para mostrar, e você fica valorizando demais. A mesma coisa você falar, a Karina vai falar da tertúlia. Onde foi produzido o microfone da Karina? E vai uma reportagem que não faz o menor sentido. Mas as pessoas vão se apegando a essas pequenas coisas e tornam o Papa uma celebridade, quando ele é uma pessoa normal, igual a gente. Então, quem vestiu, quem deu o ponto de cruz na vestimenta do Papa, vai fazer uma entrevista com a pessoa, vai estar sobrevalorizando uma situação. E esse primeiro item da fatologia, o salvacionismo infantil? É essa necessidade da gente ser salvo por alguém. Então, é da gente ainda esperar que vai ser salvo, que a gente não é capaz de lidar com as nossas responsabilidades, de promover o desassédio, que ainda a pessoa já cresce com essa visão religiosa, começa a estudar conscienciologia, mas não abre mão de alguns comportamentos e crenças estagnadoras da religião. Karina, como causas, né, dessa síndrome, você traz aí essa indústria, né, o holopensene e a cultura, né? Mas eu estou percebendo também que a síndrome do ostracismo também é bem forte, né? Que traz essa questão aí de se sentir uma princesa, a necessidade de ser tratada como uma princesa, né? Você vê outras causas ou você poderia comentar essa questão aí? É a questão da pessoa estar no anonimato e ela querer ser a princesa, ser o centro das atenções. Tem também, e tem relação da gente valorizar algo que, na verdade, não tem tanto valor assim. A gente sobrevaloriza a pessoa só porque ela está nos holofotes, está na mídia, é uma princesa, ou fez um casamento dos sonhos, ela é mais importante, ou tem mais valor do que eu. Primeiro, desdramatizar e desmistificar essa condição que eu vejo, que todo mundo quer estar no holofote, que todo mundo quer aparecer na pontinha da novela, que tem um repórter gravando, a pessoa fica lá atrás dando tchau. Minha mãe me viu, eu apareci na televisão, como se isso fosse o máximo. Como se, é uma forma de você ser ouvido. Eu vejo que a carência da pessoa, ela não está bem resolvida ainda com ela. E ela precisa da admiração dos outros. É uma forma de vampirizar a atenção também para você. Percebo dessa forma. Karina. Eu acho interessante também chamar a atenção aí para a educação, né, dos pais. Então, você colocou lá na crescendologia, o crescendo infantilização da criança, romantismo infantil adulto. Uhum. Então, assim, se puder, eu acho bastante importante esse item também. Tem. As mães vão já valorizando os filhos nesse sentido. Meu filho fez uma propaganda de fralda, e desde pequeno vai botando em teste comercial de televisão, vai fantasiando a criança. E ela cresce achando que é o máximo, porque ela fez um teste, agradou o papai e mamãe, então ela quer reproduzir esse modelo na vida dela. Então, tem muito a ver também com o tipo de educação que a gente recebe. O que os nossos pais, o que a sociedade valoriza, que a gente quer fazer igual para ser valorizado também, sem questionar. E até aquela questão da minha filha, a princesinha, a bonitinha, isso daí também vai colocando, né, a criança a se achar assim e crescer querendo receber tudo, né? Crescer querendo ser a mais bonitinha. Ser a mais bonitinha, a mais, né? A mais bonequinha, a mais a se acostumar a receber elogios, né? E já vai virando uma vampirinha desde pequena. Aquela coisinha ali, né? Acho que tem muito a ver com a Lourdes estava falando também de enfeitar a menininha, né? Uhum. Isso aí. Sim. Karina, gostei muito das últimas... Pronto, do que vi, tenho estado a adorar. E gostava de comentar, tu falaste também da questão do pé de meia, né? Da questão de que às vezes não é valorizada a mulher, ela própria,
ter o seu pé de meia, ela própria ter a sua independência financeira. Mas é mais fácil se arranjar um homem que já seja independente financeiramente. Sim. Eu lembro-me aqui, fazendo então aqui a ponte com... Eu estou a escrever o verbete sobre educação financeira precoce, e porque a minha educação financeira foi muito básica, e fazendo até aqui um agradecimento ao Mário, que até foi o Mário, quando eu tinha 28 anos, que me disse: eu não falo contigo enquanto não lês O Pai Rico, Pai Pobre. E mesmo assim, aquilo foi o impactoterapia. E quando eu li o livro, eu adorei, então eu estava falando para todo mundo. Aqui na CCI, muita gente não sabia, muitos jovens não sabiam. E acontece, quando eu falava com um casal, não posso ser rapariga, né? Um casal, rapariga em Portugal, é uma mulher jovem. Então, quando eu falava com um casal, era muito comum, o pessoal ficava muito interessado, e depois ela virava-se para ele e dizia: olha, estás ouvindo, trata disso. Okay? Esse livro é bom, é para ele. Quando eu dizia, falava do livro, muitas jovens, aqui mesmo, não sei se sim, muitas jovens diziam para o companheiro: olha, este livro é bom, é para ti. Isso é bom, é para ele. Então, ainda há esta ideia, não é, o homem é que vai tratar das finanças, o homem é que, não é? E a mulher não é melhor não ter essa trabalheira. Isso é uma ilusão enorme, porque a pobreza, uma boa parte da pobreza é feminina. Isso também é uma questão cultural de múltiplas vidas, porque a mulher tinha essa tendência de ficar em casa e o homem que ia trazer o dinheiro. E a gente tem que ressignificar isso também, que é construir junto com o outro, porque senão é uma deficiência nossa que a gente não está trabalhando, aí entra a terceirização de novo. Então eu faço o que eu sou boa, ele já tem facilidade de ganhar dinheiro, deixa ele ganhando e eu não corro atrás. Por mais que a mulher ganhe muito menos, não interessa. Está fazendo a sua parte, está tentando evoluir de alguma forma. E tem também já as duplas onde a mulher já ganha mais dinheiro do que o homem também. Aí o homem também se colocar nessa condição, sem a questão de machismo, de se achar pior porque ganha menos que a mulher. Faça-se logo desde pequeno ensinarem as moças, logo nesse sentido, tu tens que ser independente, não fiques à espera de, ou seja, fazer a profilaxia deste síndrome, não é? Não fiques à espera que apareça um homem que te vai salvar, ou que o pai te vai salvar, ou a mãe te vai salvar. Assuma a tua independência, fica muito mais fácil isso. O que vai ter um chefe bonzinho que vai te resgatar, te dar todas as oportunidades que você precisa, sem você fazer nada para isso. Karina, a gente agradece muito, parabeniza você pelo primeiro verbete. Obrigada. A gente espera muitos outros verbetes. A gente agradece a presença de todos. Esperamos que vocês participem conosco de outras tertúlias. Agradecemos as perguntas dos teletertulianos também. E passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 36 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. CAU, Talk Show, Coragem para Evoluir, Vivian e Sandra, lançamento campanha Editares, Lourdes, curso Educação Despertológica, Evolucim, Alexandre, acoplamentário e Karina, Praxis. Boa tarde a todos. Para quem estiver em Curitiba na próxima sexta-feira, dia 16 de agosto, teremos o talk show do professor Luciano Vicenzi com o tema Coragem para Evoluir, na Livraria Saraiva, no Shopping Cristal, na rua Comendador Araújo, 731, Batel. Para mais informações, entrar em contato com o IPC Curitiba no número 41 32 33 57 36. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A Editares lança hoje a campanha Editares 2013. Complete a sua biblioteca da Conscienciologia. Pense grande, o livro reurbaniza o mundo. Comece pela sua casa, renove o seu escritório e ajude a sua IC a reurbanizar o mundo. Essa campanha ela tem 2 prêmios. Um prêmio principal, que é uma semana de imersão mental somática em uma das cognópolis, que pode ser Foz do Iguaçu, Saquarema ou Aracê. E um segundo prêmio que vai ser sorteado mensalmente, que é um kit básico do pesquisador, que tem os elementos básicos que o professor Valdo utiliza ali na mesa dele de trabalho aqui em Tertúlia. Bom, para participar dessa campanha, você pode adquirir o livro a partir de R$50 e receber esse cupom, que vai estar um número disponível para vocês colocarem acessando o nosso site, www.editares/campanha 2013. Para os centros educacionais do IPC e Intercamp e Aracê, nós estaremos enviando esse material ainda essa semana. Então, quem quiser mais informações, acesse o nosso hot site, www.editares.com.br.
/campanha 2013. Obrigada. Boa tarde a todos. A Evolucim convida a todos a participarem no curso Educação Despertológica no próximo fim de semana. São 2 cursos. No sábado é o curso 1, que é para todos os adultos que já foram crianças nesta vida, onde vamos trabalhar como é que a nossa infância influencia as nossas atitudes agora em adultos. Como é que a educação que recebemos na infância está a influenciar o nosso caminho despertológico na idade adulta. Então, o curso será sempre prático, vamos analisar a infância, cada um vai analisar a sua infância, identificar os aspectos que na infância ainda estão presentes no nível do nosso inconsciente, na influência dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, e depois haverá técnicas para como, no dia-a-dia, desmontar essas influências mesológicas. O curso 2, que será no domingo, é para pais e educadores, para quem trabalha com crianças ou quem tem filhos, onde será como ajudar a criança desde cedo a desenvolver-se em vários atributos da consciência, a nível existencial, cosmoético, parapsíquico, são 11 níveis de desenvolvimento integral da consciência. Então, este sábado, este domingo, no discernimento na Evolucim, as inscrições são no CAEC. Obrigada a todos. Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre e estou aqui para convidá-los para o próximo acoplamentário do dia 23 a 25 de agosto. Os professores EPICOM serão Wildanilson Signorini e Kátia Arakaki. O tema vai ser antibagulismo energético. O bagulho energético são aqueles itens que podem interferir patologicamente no nosso holopensene pessoal. Então, esses bagulhos energéticos podem ser objetos, itens de maneira geral, que são em si negativos ou podem remeter a evocações do passado que interferem negativamente na consciência. Segundo a professora Kátia Arakaki, que vai ser EPICOM, uma das EPICOMs do curso, a questão do antibagulismo energético é o primeiro passo para a reciclagem intraconsciencial. Ela já é especialista no tema, já estuda o tema há 10 anos, então vai ser uma ótima oportunidade para trabalhar com esse tema dentro do acoplamentário, que é um laboratório otimizado para experimentos parapsíquicos em grupo. Então a data novamente de 23 a 25 de agosto. E para quem tiver interesse, entre em contato nos telefones 45-3525-2652 ou o e-mail caec@caec.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Convidamos para participarem da Praxis Parapsíquica Interassistencial. É um curso inédito da CIP, tendo como professor EPICOM Mário Oliveira. Esse curso é inédito, né? Ele acontecerá em Natal, né? Uma parceria com o Intercamp, entre os dias 30 de agosto a 1º de setembro. Então, a gente está convidando e mais informações, entrar em contato com 84 DDD 3211 3126 ou por e-mail intercamp@intercamp.org. Só queríamos esclarecer que a data do curso da professora Lourdes é o próximo sábado e domingo, 17 e 18 de agosto. Porque a professora falou mas é uma expressão mais de Portugal, que este significa o próximo, mas é o próximo, que é 17 e 18 de agosto, o curso da professora Lourdes. O verbete da manhã é Laboratório Conscienciológico da Paradireitologia, especialidade Paradireitologia. Autora, a professora Marlene Gontijo Roque. Obrigada e boa tarde a todos.